Bom dia, hoje são 7 de julho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Época desta semana. Aqui a revista Época, publicação semanal. Revista datada do dia, vamos aqui, datada do dia, onde está aqui a data? Do dia 6 de julho de 2020. Aqui está a revista. Na página 43 desta revista aqui, um artigo sobre o coronavírus, na página 43. E aqui, um erro de língua portuguesa. Um erro de língua portuguesa aqui. Então veja, o artigo aqui está, depois daquele vírus. E aí a imagem de um médico que foi aí acometido pelo coronavírus e o médico aí escapou. Então aí um artigo sobre o coronavírus. Uma matéria da jornalista Constança Tachi. Aqui está a matéria. E aqui, neste trecho aqui, ó, marcado aqui com a bolinha, aqui um erro de língua portuguesa. Então vou ler aqui, vou aproximar o texto aí de vocês, gente. Então leia aí comigo. Ao chegar em casa, sem poder subir um pequeno lance de escadas, sua mulher questionou se já estava mesmo curado ou se seria melhor voltar ao hospital. Isso aí é sobre o médico Márcio Ananias, de 53 anos de idade. Ele aí contraiu o coronavírus, a Covid-19, e ele escapou de um perigo maior. Então aqui a matéria da jornalista está dizendo que esse médico, ao chegar em casa, sem poder subir um pequeno lance de escadas, já que ele estava fraco, sua mulher questionou se ele estava mesmo curado ou se seria melhor voltar ao hospital. Então há um erro aí de língua portuguesa logo no início. Nesse período aqui, ó, ao chegar em casa. Aí está o erro de língua portuguesa. E por quê, hein, gente? Por quê? Muito cuidado. Esse verbo chegar é um verbo de movimento. Quando você diz que alguém chegou a algum lugar, então você está dizendo que uma pessoa se deslocou de um lugar onde estava e foi para outro lugar. Isso é movimento. Então o verbo chegar é um verbo que traz movimento. Então ele exige uma preposição aí, e essa preposição é a preposição a, exigida pelo verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar, a algum ponto. Quem chega, chega a. E aí está a preposição em. E aí o erro da jornalista. Aí seria, ao chegar à casa, isto é, a casa do médico, ao chegar à casa e não ao chegar em casa. Ao chegar à casa. Olha o aí, preposição, exigida pelo verbo chegar. Ao chegar à casa e não em casa, como está aí. Veja o quadro que eu fiz, veja aí. O verbo chegar exige a preposição a e nunca a preposição em, como está aí na revista. E aí está o exemplo. Cheguei a Brasília. Olha o aí, preposição a. Cheguei a Brasília. E não cheguei em Brasília. O correto, cheguei a Brasília. Outro exemplo. A casa a que chegamos, olha aí, esse a exigido pelo verbo chegar, preposição a.
a casa a que chegamos é linda, e não a casa em que chegamos é linda. Outro exemplo, chegaremos ao rio amanhã. Chegaremos ao rio amanhã. Olha a preposição aí exigida pelo verbo chegar. O correto, chegaremos ao rio amanhã. O errado seria, chegaremos no rio amanhã. Em mais ó. No, em mais ó. Chegaremos no rio amanhã. Errado. O certo, chegaremos ao rio amanhã. Outro exemplo, o homem chegou a Sobral. Sobral é uma cidade do interior do Ceará, a 220 quilômetros de Fortaleza. A minha terra natal Sobral. Também é a terra natal do escritor Domingos Olímpio, é a terra natal do cantor Belchior e é a terra natal do humorista Renato Aragão. Então, o correto, o homem chegou a Sobral. Olha o aí, preposição exigida pelo verbo chegar. O errado seria, o homem chegou em Sobral. Não existe essa preposição em diante do verbo chegar. Entendeu? Então, chegar sempre será com preposição a. Chegarei a São Paulo amanhã. Chegarei a Santos amanhã. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.